Robótica e Medicina. Oferecimento: Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Precisão e segurança em cada cirurgia. No episódio de hoje do quadro Robótica e Medicina, vamos mostrar como a prevenção, os tratamentos cirúrgicos e a tecnologia estão transformando a saúde. Para nos ajudar a entender esse universo, recebemos o Dr. Ricardo Gonçalves da Costa, especialista em cirurgia geral, aparelho digestivo, bariátrica, videolaparoscopia e robótica, e membro da equipe do Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo novamente ao quadro Robótica e Medicina. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Estou à disposição para responder as perguntas. Doutor, quando falamos em prevenção, qual o papel do cirurgião geral antes mesmo da necessidade de uma cirurgia? Bom, a especialidade, Paulo, ela é linha de frente para muitas coisas, né? Muitas vezes o cirurgião geral é o primeiro médico que o paciente procura para resolver o seu problema de saúde, né? Então, isso é uma grande oportunidade que nós temos de, durante a nossa avaliação, não só da doença que o paciente procura para operar, mas também é uma grande oportunidade de a gente identificar outras condições que podem levar o paciente a ter perda de qualidade de vida, perda de saúde ao longo do tempo. Então, o cirurgião geral ele tem um papel fundamental nesta parte, principalmente quando o paciente o busca como o primeiro médico de referência. O senhor acredita que a tecnologia também pode contribuir para o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças cirúrgicas? Não há muita dúvida a respeito disso. O que a gente vê com a evolução dos equipamentos, com o aumento da capacidade de detecção de lesões muito pequenas, com a introdução de novas tecnologias em cirurgia, como foi o caso da laparoscopia na década de 90, e é o caso da robótica agora, nos últimos 10 anos, o que a gente vê é que não só a gente consegue detectar as doenças muito mais precocemente, como a gente consegue tratá-las de uma maneira muito melhor, com menos agressividade, com menos complicações de pós-operatório, com retorno às atividades muito mais rápido. Quais são os principais benefícios da robótica para o paciente em termos de segurança, recuperação e resultados? Bem, a cirurgia robótica, ela traz ao cirurgião uma amplificação das suas habilidades. Ele permite que o cirurgião trabalhe de uma maneira muito mais próxima dos tecidos, cerca de 2,5 cm dos tecidos, com uma definição de imagem em 3D e em alta definição, alta resolução de imagem, com movimentos que o cirurgião executa com a ponta dos dedos. Tá? Esse tipo de delicadeza, esse tipo de refino técnico que a robótica traz, permite que a gente machuque muito menos o paciente, que a gente provoque muito menos lesão, executando o procedimento com a mesma qualidade que se executa em outras técnicas. E para o cirurgião, quais são as vantagens no dia a dia de trabalho com o robô? Bom, a cirurgia robótica, ela tira do cirurgião o esforço físico do transoperatório. Você imagina um cirurgião em pé do lado do paciente por algumas horas. A perda de performance que este corpo humano vai tendo ao longo do tempo, em razão de ficar muito tempo na mesma posição, fazendo algum tipo de esforço físico isométrico, ter que ficar parado com o músculo contraído na mesma posição, a perda é inestimável. Quando você perde performance, você perde resultado. O robô mantém essa performance do cirurgião ao longo do tempo e deixa o esforço para a máquina fazer. O cirurgião fica focado só no uso do seu intelecto para resolver o problema daquele paciente que está ali deitado na mesa de cirurgia. Há algum tipo de cirurgia em que a robótica se destaca especialmente? Pode citar exemplos práticos, perdão? Claro, eu vou, assim, primeiro, a literatura é bastante clara atualmente
em mostrar vantagens do uso da tecnologia, principalmente naquelas condições aonde a gente tem maior complexidade. Tá? Então, por exemplo, no tratamento do câncer, no tratamento de pacientes complexos, com múltiplas doenças ou com grande obesidade. Esses pacientes, eles se beneficiam do uso da tecnologia por justamente permitir que o cirurgião trabalhe em espaços muito pequenos ou, às vezes, em condições muito complexas, com muita qualidade, muita definição de imagem, coisas que você não tem, por exemplo, numa cirurgia aberta ou numa cirurgia laparoscópica, onde você tem que operar afastado das estruturas, né? Do ponto de vista prático, é maravilhoso. Assim, a cirurgia robótica, depois de mais de 400 casos, assim, o que a gente vê no pós-operatório é uma surpresa, assim, porque eu não imaginava que fosse entregar tanto valor para os meus pacientes, a ponto de chegar no outro dia. Agora, há poucos dias, operei um paciente no Hospital Mãe de Deus, com uma condição que é hérnia de hiato, onde estava mais da metade do estômago do paciente dentro do tórax. E eu cheguei no pós-operatório imediato e o paciente me perguntou se eu realmente tinha operado ele, porque nem medicação para dor ele tinha necessitado durante o período que ele estava ali no quarto. Isso não é uma coisa que a gente encontra com outras técnicas cirúrgicas. Até pode acontecer, mas não é a regra, né? E no robô isso acaba se tornando uma regra. Como o doutor enxerga o futuro da cirurgia robótica no Brasil? Ela será mais acessível e difundida? Bom, tem várias coisas que nos levam a pensar neste sentido, de ficar mais acessível e difundido. Há pouco tempo, um colega nosso executou uma cirurgia a 12 mil quilômetros de distância do paciente um colega aqui de Porto Alegre executou em Curitiba a cirurgia e ele estava em Dubai. Então, eu entendo que a acessibilidade deve aumentar em razão da evolução da tecnologia. O preço deve reduzir à medida que o produto comece a se difundir para outros hospitais e à medida que outras marcas de fabricantes entrem no mercado brasileiro aí, com a mesma qualidade que a marca dominante hoje tem. Dr. Ricardo Gonçalves da Costa, cirurgião geral e do aparelho digestivo, agradecemos por estar conosco no quadro Robótica e Medicina. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Estou sempre à disposição para poder responder as perguntas do público aí e esclarecer o que for do meu conhecimento na medicina. Volte sempre. O Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul oferece uma vasta gama de procedimentos cirúrgicos com o auxílio da robótica. A equipe une conhecimento e inovação para realizar cirurgias com mais precisão, segurança e recuperação rápida, priorizando o bem-estar do paciente. O Instituto fica localizado na Rua Ramiro Barcelos, 820, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Instituto no Instagram, @robotica.rs, ou entre em contato através do fone 51 98070 0820 ou acesse roboticars.com.br. Responsável técnico, Dr. Marcos Motim, Cremers 32903. Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul, onde o cuidado encontra a tecnologia e o futuro da medicina já é realidade. Robótica e Medicina. Oferecimento: Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Precisão e segurança em cada cirurgia.